Senhor, eu também quero te louvar e te agradecer por esse momento. Senhor, abre nossa mente, o nosso coração. Nos conduza, ó Pai. Nos encha do Teu Espírito Santo nessa manhã. E que eu possa ser usado nesse momento como instrumento, Pai, como ferramenta em Tuas mãos para ministrar essa palavra, Pai. Que seja feita a Tua vontade e não a minha e não a nossa. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Hoje nós vivemos tempos que a mídia está tomando conta com uma categoria que está todo mundo alucinado, perdido, que é o esporte, especialmente o futebol. Hoje, nos nossos dias, a coisa que mais tem na mídia, na televisão, em todos os lugares, é sobre futebol. E se você não ouvir e não assistir, todo mundo fala. Você encontra alguém na rua, no trabalho, como é que foi o Grêmio, como é que foi o Inter, como é que foi não sei quem. Esse é o assunto do momento, da nossa geração. Mas, pegando esse gancho então, se você se comparasse a sua vida espiritual, o seu andar com Jesus, a uma partida de futebol, aonde você estaria? Você estaria no estacionamento? Estaria na arquibancada? Estaria no túnel pronto para entrar em campo? Ou já estaria dentro do campo jogando futebol? Pensa aí com você mesmo, onde é que você estaria? A Bíblia diz que a nossa vida aqui na terra é curta, é passageira, que o nosso corpo carnal tem prazo de validade. Você já encontrou sua data de validade? Quando toma banho, em algum lugar, ninguém? Procurem bem que nós temos data de validade, nós temos prazo aqui na terra, né? Abre em Salmo, capítulo 39, versículo 4 e 5. Por isso que eu citei que a Bíblia fala, porque não sou eu que estou falando, é a Bíblia. Aqui, no capítulo 39, no versículo 4 e 5, Davi diz assim: Mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias, para que eu saiba quão frágil sou. Destes aos meus dias o comprimento de um palmo. A duração da minha vida é nada diante de ti. De fato, o homem não passa de um sopro. O Didi falou há pouco na oração dele sobre o sopro de vida. E aqui Davi está dizendo que a nossa vida é curta. Ela não passa de um sopro. Ela não passa de um palmo, né? Imagine que se você tem uma mão pequena, o teu palmo é pequeno, né? Então temos que cuidar muito bem. Mas também fala que nós não estamos aqui por acaso. Que Deus tem um propósito. Deus tem um plano para cada um de nós. E esse plano é nos preparar para a vida eterna. Por isso que nós temos a nossa visão aqui de sermos semelhantes a Cristo. É nos preparar para a vida eterna com Cristo. Então esse plano passa por uma boa família, um bom casamento, bons filhos, boa profissão, poder aquisitivo, muitos amigos, ser bem-sucedido, ser reconhecido. Esses são os nossos planos. Muito bem, muito bom. Se você pensa dessa maneira, você é normal. Não precisa ir para médico nenhum. Se você pensa assim, a maioria pensa assim. Mas tem alguns que são meio fora, né? Tem alguns que pensam em destruir, em fazer guerras, em outras coisas. Mas a maioria pensa assim. Mas enquanto você tem todos esses planos para a sua vida, muitos planos, Deus só tem um para nós. Só tem um plano para você. E esse plano é exatamente a nossa visão. É nós sermos semelhantes a Cristo. Vocês lembram que nós temos a nossa visão e existe um tripé, que é o ensino, o relacionamento e o ministério. O propósito de Deus para nós é nos ensinar, é ter um relacionamento conosco e nos engajar, nos colocar dentro do seu ministério. Esse é o propósito que Deus tem para a nossa vida. É que sejamos parecidos com Cristo. Deus quer trabalhar as virtudes em mim. Começando pela fidelidade. Abre a Bíblia em Isaías 26, 1 e 2. Tem vários textos que falam sobre a fidelidade na Bíblia. Aqui Isaías está profetizando o que irá acontecer no futuro, tá? Então Isaías capítulo 26, versículo 1 e 2. Diz assim:
Naquele dia, este cântico será entoado em Judá. Temos uma cidade forte. Deus estabelece a salvação, como os muros e trincheiras. Abram as portas para que entre a nação justa, a nação que se mantém fiel. Quem é a nação que se mantém fiel? A nação que se mantém fiel são os cristãos. São as pessoas que seguem a Cristo para nós hoje. Também Deus quer que uma das nossas virtudes seja a honestidade. Abre Êxodo capítulo 23. Capítulo 23, versículos 7 e 8. Êxodo 23, 7 e 8. Não se envolvam em falsas acusações, nem condenem à morte o inocente e o justo, porque não os absolverei da culpa. Não aceite suborno, pois o suborno cega até os que têm discernimento e prejudica a causa do justo. Esse versículo fala de como ser honesto. E também a outra virtude, são 3 virtudes, é a sinceridade. Deus quer que nós sejamos sinceros. Salmos 26, 2 ao 4. Salmos 26, aí Davi falando novamente. Sonda-me, Senhor, e prova-me. Examina o meu coração e a minha mente. Pois o teu amor está sempre diante de mim, e continuamente sigo a tua verdade. Não me associo com os homens falsos, nem ando com os hipócritas. Então são 3 palavras: fidelidade, honestidade e sinceridade. Parece tudo a mesma coisa, né? Parece, mas não é. Olha, eu vou dar um exemplo para vocês. O que é fidelidade? Hoje está normal, é tão normal nos nossos dias, na nossa vizinhança, o marido trair a esposa trair o marido, os amigos traírem uns aos outros, os sócios traírem a sua sociedade. É tão normal trair, e os crentes, os cristãos, trair a Deus, trair a Cristo, trocar por qualquer outra coisa. Está tão normal isso. Por isso que aqui a Bíblia prega sobre fidelidade. Deus quer que uma das nossas virtudes seja a fidelidade. A prática do mundo é a infidelidade, mas a prática do cristão deve ser a fidelidade. A honestidade. O mundo prega o levar vantagem em tudo. Não é assim? Sempre que possível, tirar uma vantagem. Não importa onde é. Você está com pressa. Olha, tem um lugar aqui para um deficiente estacionado. Eu vou parar 5 minutinhos. Vou levar vantagem, porque senão vou ter que andar mais uma quadra. Vou ter que pagar um estacionamento particular para poder deixar o meu carro. Então, de alguma forma, a gente quer levar vantagem. Chega na fila do banco, não sei, em outra fila do mercado, dá um jeitinho de dar passar na frente de alguém. Em todas as situações, o mundo quer nos ensinar a levar vantagem. Sempre que eu posso fazer um negócio, se eu puder ter uma vantagem, se é bom para mim, está ótimo. Não importa se para o outro é ruim. Não importa. Então, isso é a falta de honestidade. E uma das virtudes também que Deus prega na sua palavra é que nós sejamos honestos. A terceira virtude é a sinceridade. No tempo antigo, já foi falado aqui, na Roma antiga, os artesãos faziam as esculturas, os vasos, né? E aí quando tinha trinca, quando tinha uma falha, eles passavam uma cera. E depois pintavam, enfim, e vendiam como perfeita. Não quero ofender ninguém, mas é o que se faz com os móveis hoje, né? Quando tem um buraco na madeira, alguma coisa, bota uma massa e depois está pintado, está perfeito, né? Eu só falo isso porque eu trabalho em muitas empresas, né? E eu sei como é que funciona. Mas a questão é, a palavra sincera vem de sincera, né? Já foi explicado isso há tempo atrás aqui. É uma palavra de origem grega. Enfim, os romanos faziam isso. Então, quando eles faziam uma estátua boa, bonita, perfeita, sem nada de cera, que estava perfeita, eles separavam e o cliente chegava lá e dizia: essa é sincera. Pode levar que essa é sincera. Essa não tem nada a esconder. Então, a sinceridade, hoje no ser humano, deveria ser a verdade. Não deveria ser uma pintura que todo mundo vê. Olha, aquela pessoa é sincera. Não. É só a pintura.
É isso que é a outra virtude nossa. Então são 3 palavrinhas: fidelidade, honestidade e sinceridade, que fazem toda a diferença na nossa vida. Toda a diferença. Um cristão verdadeiro é sincero, né? É assim que nós devemos ser. Já era assim desde o princípio. Deus criou tudo e deu tudo para Adão e Eva. Não havia fome, eles não tinham problemas financeiros, problemas de relacionamentos, não tinham doenças, não tinham que trabalhar, não havia competições, lutas pelo poder, não havia medo, culpa, vergonha ou rebeldia. Cada necessidade física ou espiritual era totalmente suprida por Deus. Isso era a vida lá no paraíso, lá com Deus, com Adão e Eva, a primeira geração. Mas o que aconteceu? Qual a condição para isso? Continuar isso. Qual era a condição? Obedecer fielmente. Essa era a única condição para aquele povo, para aquela geração, para a primeira geração. E eles falharam. Falharam feio. Tanto que a falha deles resultou na morte de Cristo. Mas agora é a nossa vez. Então, passamos por vários testes em relação àquilo que Deus nos dá para administrar, usufruir, manipular, multiplicar. De novo, parece que essas palavras são todas iguais, né? Administrar, usufruir, multiplicar, manipular, tudo a mesma coisa. Não. Não é tudo a mesma coisa. Administrar. A Bíblia diz que tudo é de Deus. Que nós devemos ser mordomos fiéis. Quando a gente veio para a terra, quando você nasceu, já estava tudo aqui. No momento que você abriu os olhos, já estava tudo aqui. Ou tem alguém aqui que talvez eu não saiba, que antes de nascer, construiu, fez a casinha, preparou, eu vou ir para a terra, eu vou fazer o meu lugarzinho lá antes de ir para a terra. Creio que não. Né? Tudo já estava aqui. Então, nós só precisamos ser administradores fiéis, mordomos fiéis. Administrar aquilo que não é nosso. Essa é a diferença de administrar. Usufruir. O que é usufruir? É usar as coisas de Deus em meu benefício. É usar para o bem. É como pegar emprestado, usar nosso. Mas não é. Isso é a palavra usufruir. Manipular. O que mais se faz hoje é manipular, né? Olha, há uma manipulação sem tamanho nesses dias. Sem tamanho. Principalmente no Brasil, né? É transformar, manipular é transformar alguma coisa que Deus fez, que Deus colocou tudo na terra em algo melhor. Vou dar um exemplo bem simples. Os impostos. Por que foi colocado os impostos? Para que o povo tenha acesso à educação, à saúde, tenha acesso à segurança, ou melhor, tenha segurança, que tenha acesso aos órgãos públicos. Para isso foi criados os impostos. Foi manipulado um valor, uma parte de todo o que você produz, de tudo que é feito nesse Brasil, para benefício dos necessitados, dos mais pobres, ou da maioria da população. Seria muito bom se esse manipular fosse para o bem. Mas nem sempre é assim. Esse é o significado de manipular. Multiplicar. Multiplicar é pegar algo e transformar ou acrescentar uma quantia a mais. Você pega uma farinha, um fermento, um sal, que está lá tudo separado, um pouquinho de cada, e você multiplica. Você faz alguns pães para poder se alimentar. Isso é multiplicar. Ou então você usa os dons e talentos que Deus te deu e a capacidade e multiplica isso para o bem do teu próximo. Isso também é multiplicar. Então são palavras que nós podíamos ficar aqui debatendo muito sobre isso, numa roda, num círculo redondo, que fazem toda a diferença. Administrar corretamente as coisas que não é nossa. Né? Então se eu for num lugar público, usa as coisas, cuide das coisas. Porque não é teu. Você vai usar um transporte público, não quebra o encosto do banco, né? como muitos fazem. Vai usar, na época que tinha o orelhão telefônico. O orelhão telefônico era a maior vítima dos vândalos, dos rebeldes.
Você às vezes precisava falar com alguém, você tinha que procurar 5 ou 6 para que um funcionasse. Porque os que não estavam quebrados estavam pichados, torto, enfim. Por quê? Porque as pessoas pensam que não é delas. E é lógico que não é. Mas nós temos que cuidar das coisas que são de Deus, que nada é nosso. O que a Bíblia diz para nós em Mateus 6, 25? Abre lá. Mateus capítulo 6, 25. Diz assim: portanto eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Deus diz, não se preocupem com o que comer, com o que beber e com o que vestir. O que Deus promete? Comida, bebida e roupa. Eu acredito que ninguém aqui não tenha comida. Pode ser que você não coma filé mignon todos os dias, né? Salmão, talvez você coma um feijãozinho e arroz, né? Uma canja, né? Uma sopinha. Mas Deus está sendo fiel. Deus é fiel. Deus está cumprindo aquilo que Ele escreveu, aquilo que Ele prometeu. Ele está dando a comida. Da mesma forma a bebida, né? Eu acredito que todos têm alguma coisa para beber. Pode ser que não seja, né? Um cabernet, um sauvignon. Mas água... E digo mais, olha, a água não está faltando nesses dias. Eu creio que todo mundo tenha, né? Se tem uma coisa que não está faltando hoje é a água, né? E o vestir. Talvez você não tenha 7, 8 mudas de roupa, né? Uma camisa bonita que nem essa, né? Mas você tenha uma túnica para vestir. Você tenha uma sandália de madeira, né? Como era naquele tempo. Talvez você não tenha 7, 8 tênis da Adidas, esse não é da Nike, mas Deus promete comida, bebida e roupa, e Deus é fiel, e Deus é mais do que isso, Deus promete muito mais bênção para aqueles que forem fiel, para aqueles que se mantêm fiel. Isso também está em Mateus no capítulo 25, vai lá para o 25, no capítulo 25 do 12 ao 14, aliás, do 14 ao 21, desculpa aí, 14 a 21. E também será como um homem que ao sair de viagem chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2, e a outros 1 talento, e a outros 1. A cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente e aplicou-os, e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daquele servo voltou e acertou conta com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse: o senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. É só até aí. Vocês podem ler o restante da parábola depois. Mas olha o que Jesus está falando aqui, através dessa parábola. O servo bom e fiel entra na alegria do seu Senhor, participa da alegria do seu Senhor. Por quê? Ele foi abençoado, ele foi um servo bom e fiel. Então, Deus é fiel. Mas depende de mim ser fiel. Não é a fidelidade de Deus que faz a diferença, é a minha fidelidade que faz a diferença na minha vida. É a minha fidelidade. E o teste desse Senhor é quando ele voltou com os seus servos, era ver o quanto eles tinham sido fiéis. Esse era o teste. O quanto eles tinham sido fiéis naqueles talentos que receberam. O teste é simples para nós. Coloca dinheiro na mão de alguém, dá poder para alguém, e aí você verá o quanto essa pessoa é fiel. Aí você vai ver que muitos vão dar um jeito de manipular, aquilo que falei antes, de arrumar um jeitinho de levar vantagem, até com aparência de fidelidade. Tem muita coisa hoje que a gente olha e a gente não entende, e a gente acha que está certo. Mas no fundo é uma distorção. No fundo, você sabe que está errado.
As coisas públicas, as licitações públicas, na maioria delas, sempre tem um interesse por trás. Nunca é aquilo que parece, ou quase nunca. Então, é muito perigoso essa questão de colocar dinheiro e poder na mão das pessoas. A maioria acaba manipulando, acaba desviando, buscando vantagens para si própria. Mas a questão é que um dia, todos, inclusive nós, teremos que prestar contas perante o tribunal de Cristo, quando o Senhor Jesus voltar. Não vai escapar um. Todos vamos prestar contas perante o tribunal de Cristo. Então, como é a sua fidelidade em administrar, em cuidar tudo aquilo que Deus te deu, tudo o que Deus confiou a você? Como é que você tem agido nesse ponto? O que vem em primeiro para você? Eu vou dar um exemplo para você. Quando você faz uma fornada de pão, eu falo isso porque nós fazíamos lá na colônia, né? A minha mãe fazia. Você dá 1 ou 2 para o Senhor? Ou simplesmente Deus fica com as migalhas quando você parte o pão, quando corta o pão? Ajuda aos necessitados? Você dá um pedaço de pão ao necessitado? Como é a sua contribuição para a obra de Deus? Como você tem agido? Deus vem em primeiro, lá na tua lista de pagamentos do mês. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Deus vem em primeiro ou Deus fica lá no último, se sobrou, né? Tanto aqui, tanto ali. Opa, faltou. Não vai dar. Jesus espera que o mês que vem, de repente se eu tivesse, aí eu vou contribuir o mês que vem. A Bíblia diz que contribuir para a obra de Deus é um privilégio. 2 Coríntios, capítulo 8. Abre lá. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 7. Todavia, assim como vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, destaquem-se também neste privilégio de contribuir. Paulo escreve essa carta aos Coríntios, elogiando eles, porque eles se destacavam em várias coisas, né? Na fé, no amor, na dedicação. Então eles se destacam também nesse privilégio de contribuir. Em vários pontos da Bíblia fala que contribuir, ajudar nas necessidades das pessoas, contribuir para o Evangelho é um privilégio. É isso que a palavra nos ensina a respeito disso. E será que isso é uma verdade em nós? Será que nós compreendemos essa verdade? A Bíblia também diz que quem usa esse dom é uma pessoa abençoada. Deus honra essa pessoa. E contribuir é um dom. Tem pessoa que quase passa necessidade para ajudar os pobres. Porque ela tem esse dom. Ela tem isso no coração. Para nós refletirmos. Como é que você usa o seu carro? Sabia que o carro é de Deus? Tem alguns até que colocam assim. Propriedade do Senhor. Mas usa só para si. No máximo para sua família. Para ir para o trabalho. Para ir passear. O carro do Senhor. Mas quem usa é só para mim. Como é que você usa o seu carro? Você consegue ajudar as pessoas quando elas estão necessitadas? Elas precisam de uma carona para ir para o trabalho, elas precisam de uma carona para ir para o médico, elas precisam de uma carona para ir no célula, para vir na celebração. Como é que você usa o seu carro? É propriedade sua ou é do Senhor? Para que serve a sua casa? Você consegue reunir pessoas, trazer lá para fazer um almoço, uma janta, conversar, ter um relacionamento, ter um célula? Ou a sua casa é só para ti porque vai tirar a tua liberdade, vai estragar o teu conforto, aquela tua vidinha rotineira, sedentária? Ai, vão fazer sujeira, vão mexer nisso, vão mexer naquilo. Como é que você usa a sua casa? Aliás, que não é sua, também é de Deus. Só para a gente refletir, tá? Qual o propósito da sua empresa, do seu emprego? É para honrar a Deus? É para dar testemunho? Ou é só para ganhar dinheiro, para ficar rico, para que as pessoas admirem? Olha, nossa, fulano de tal tem uma empresa, olha como ele está crescendo com aquela empresa. Já tem tantos funcionários, coitados funcionários, ganham um salário. Para que serve a tua empresa? Para que serve o teu dinheiro, então? Ah, o meu dinheiro é para o meu prazer, é para satisfazer os meus desejos, é para mim cuidar da minha vaidade.
Para que serve o teu dinheiro? Ou esse dinheiro pode ser usado para missões, para pessoas que pastoreiam, para a obra de Deus, para uma estrutura que Deus possa se alegrar com ela. Para que você usa o seu dinheiro? Aquilo que você tem, aquilo que Deus te deu, você usa para a honra e glória de Deus? 100%? Ou é para a tua própria glória? Tem gente que pensa assim, eu contribuo 10%, é o dízimo, né? Dízimo é 10ª parte, né? Dízimo, 10% e acabou. Os outros 90%, ninguém tem nada a ver com isso, faço o que eu quiser. Não, tenho certeza que Deus está muito mais preocupado com aqueles 90% que você acha que é seu e que você está administrando mal, incorretamente, infiel, muitas vezes, do que com aqueles 10% que está sendo usado para a obra dele. Talvez seja a única parte daquilo que Deus te deu que está sendo realmente aproveitado. Então é para nós refletirmos como é que nós usamos aquilo que Deus nos deu. Paulo também fala ali mesmo em 2 Coríntios, capítulo 9, não precisa, é só olhar aí, capítulo 9, versículo 7. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Ninguém é obrigado a contribuir. Cada um dê conforme determinou em seu coração. Não existe 10%, não existe 20%, 30%, 1%, não importa. É com alegria. Se você for dar um dinheiro contra a sua vontade, não dê. Você não vai ser abençoado, capaz de ser castigado ainda. Não faça. Se você for contribuir com alguém, faça de coração. Mas a pessoa nem merece. Com certeza ela não merece. Nenhum de nós merece nada. Mas que a tua mão direita não veja o que a esquerda faz, ou que a esquerda não veja o que a direita faz. Faz a tua parte. Dá para aquela pessoa com o coração. E ela vai usar bem ou mal. Ela vai prestar conta para Deus depois. Então é assim que nós devemos contribuir, com alegria no coração, com fidelidade, com honestidade, com humildade. Parece até, olhando dessa forma, que Deus está pedindo uma parte de volta daquilo que Ele nos dá. Parece que Ele está cobrando alguma coisa de nós. Deus não pede nada de volta. Deus só quer que nós sejamos fiéis. Deus não precisa de dinheiro. Tudo é dele. Ele não precisa de nada. Ele só quer que nós sejamos fiel. Ele quer que a gente reconheça tudo aquilo que Ele fez e faz por nós dia a dia. Vocês sabem qual é a coisa mais cara para nossa carne aqui na terra? Para a nossa carne, veja bem, a coisa mais cara é obedecer, ser fiel a Deus. Obedecer e ser fiel a Deus para a nossa carne aqui na terra é a coisa mais cara. Por quê? Porque nós temos que abrir mão de tudo. Parece que nós temos que abrir mão de todas as coisas do mundo para poder obedecer e ser fiel a Deus. Não é assim? A gente tem que se privar das coisas. Mas tem outra coisa muito mais cara. Mas muito, muito mais cara. Para nós os cristãos. Que é não ser fiel, é não obedecer a Deus. Isso sim é muito mais caro. Porque aí a gente vai perder tudo. Vai pagar pelos nossos próprios erros. Tem um ditado que diz, cada um colhe o que planta. Não é assim? Não é assim que funciona? Então não ser fiel a Deus, obediente a Deus é muito mais caro. É muito mais caro. Eu vou dar um exemplo para vocês. Abre 2 Reis, capítulo 5. 2 Reis, lá no Velho Testamento, capítulo 5. Eu vou resumir um pouco aqui a história para vocês entenderem. Vocês podem ler todo esse capítulo, que ele é bem legal, ele é bem importante aí, se vocês quiserem ler todo ele. Havia um homem chamado Naamã, aí no versículo 1, né? Naamã, ele era um comandante do exército do rei da Síria. Um homem muito respeitado e honrado. E ele ficou leproso. Mas tinha uma menina que foi levada cativa do povo de Israel, morando na casa desse Naamã. Essa menina falou para sua senhora, para a esposa de Naamã, que em Israel havia um profeta que podia curar a lepra de Naamã. Então aí no versículo, da metade do versículo 5 em diante, diz, então Naamã partiu levando consigo 350 quilos de prata, 62 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. Aí no versículo 9, então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer, vá e lave-se 7 vezes no Rio Jordão, e sua pele será restaurada e você ficará
purificado. No versículo 14. Assim ele desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado. Sua pele tornou-se como a de uma criança. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus, e ao chegar diante da porta, Naamã lhe disse, do profeta, Naamã lhe disse, agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. Por favor, aceite um presente do teu servo. O profeta respondeu, juro pelo nome do Senhor, a quem sirvo, que nada aceitarei. Embora Naamã insistisse, ele recusou. Então Eliseu foi um servo fiel. Deus permitiu que Eliseu curasse Naamã através daquele gesto de 7 vezes se lavar nas águas do Rio Jordão. Naamã queria recompensá-lo com muita coisa. Com mais de 300 quilos de prata, 70 quilos de ouro, 10 mudas de roupa fina, coisa da moda. Mas Eliseu foi fiel e não aceitou. Agora eu quero ler com vocês do 19 em diante, para vocês entenderem o contraste dessa história. Quando Naamã já estava a certa distância, Geazi, servo de Eliseu, o homem de Deus, pensou, meu senhor foi bom demais para Naamã, aquele arameu, não aceitando o que ele lhe ofereceu. Juro pelo nome do Senhor que correrei atrás dele para ver se ganho alguma coisa. Então Geazi correu para alcançar Naamã, que vendo-o se aproximar, desceu da carruagem para encontrá-lo e perguntou, está tudo bem? Geazi respondeu, sim, tudo bem. Mas o meu Senhor enviou-me para dizer que 2 jovens discípulos dos profetas acabaram de chegar vindo dos montes de Efraim. Por favor, deem-lhes 35 quilos de prata e 2 mudas de roupas finas. Claro, respondeu Naamã, leve 60 quilos. Ele insistiu com Geazi para que os aceitasse e colocou os 60 quilos de prata em 2 sacolas, com as 2 mudas de roupas finas, entregando tudo a 2 de seus servos, os quais foram à frente de Geazi levando as sacolas. Quando Geazi chegou à colina onde morava, pegou as sacolas das mãos dos servos e as aguardou em casa. Mandou os homens de volta e eles partiram. Depois entrou e apresentou-se ao seu senhor Eliseu. E este perguntou, aonde você esteve, Geazi? Geazi respondeu, teu servo não foi a lugar algum. Mas Eliseu lhes disse, você acha que eu não estava com você em espírito, quando o homem desceu da carruagem para encontrar-se com você? E este não era o momento de aceitar prata, nem roupas, nem de cobiçar olivais, vinhas, ovelhas, bois, servos ou servas. Por isso a lepra de Naamã atingirá você e os seus descendentes para sempre. Então Geazi saiu da presença de Eliseu, já leproso, parecendo neve. O que aconteceu com o servo mau e infiel? Perdeu tudo e ainda ficou leproso. E não só ficou leproso ele mesmo, como que as próximas gerações, os seus descendentes, vão ficar doentes. Então, nós não sermos fiel a Deus, não obedecermos a Deus, a gente perde tudo e ainda pode ficar doente. Ainda corre o risco de ficar doente ou de passar alguma coisa daquele pecado para os nossos descendentes, para os nossos filhos, para os nossos netos. Essa é a diferença entre um servo bom e fiel e um servo mau e fiel. Para finalizar, nós podemos ser ricos, viver abundantemente, ou podemos ser pobres e miseráveis. Vai depender de quanto nós somos servos bons e fiel. Isso vai fazer a diferença. Um cristão pobre, mas fiel, ele vive em paz e na plenitude de Cristo. Mas um cristão rico, mas infiel e desobediente a Deus, leva uma vida miserável. Leva uma vida de imagem, cheia de cera, com uma pintura bonita. Aparência de uma vida boa. De novo, para nós refletir, para você refletir aí no seu coração, na sua mente,
Quais são as virtudes que Deus precisa trabalhar na sua vida? Fidelidade, honestidade, sinceridade. O que o Espírito Santo precisa trabalhar em seu caráter, em sua vida? Vamos orar? Senhor Jesus, queremos louvar a Ti, Pai, porque Tua palavra é clara. Tua palavra, ela nos ensina. Ela nos coloca, Senhor, no lugar que devemos estar. Que nós podemos entender e que nós possamos compreender todos os dias da nossa vida que nada somos e que nada é nosso, Senhor. Antes de nós chegar à terra, antes de nós abrirmos os olhos, Senhor, Tu já tinha feito tudo. Tudo já estava aqui. Nós estamos aqui, Senhor, para usufruir aquilo que Tu criaste, aquilo que Tu nos deu, aquilo que Tu permite que nós usamos, Senhor. Por isso, Senhor, eu te peço, Pai, abençoa cada um, Senhor. Abre a mente e o coração, Pai. Enche cada um do Teu Espírito Santo, Pai. Transforma as nossas vidas, Deus. Transforma o nosso caráter. Coloca em nós, Senhor, um coração que quer obedecer, ser fiel a Ti. Que nós sejamos como o exemplo do profeta e não como o exemplo do servo do profeta, do Geazi. Tem misericórdia e compaixão de nós, Pai. Não permita que o nosso orgulho, Senhor, segue o nosso entendimento. Eu te peço, Pai, abençoa cada um. Nos usa, Senhor, como instrumentos nas Tuas mãos, para edificarmos uns aos outros, para crescermos rumo a Cristo, rumo ao exemplo de sermos semelhantes a Cristo. Eu te peço por isso, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém.